A paz, irmãos e irmãs. Que bênção, né? Já começamos a adorar, louvar, agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais um dia de vida, pela nossa saúde. Como é bom estarmos aqui como família, louvando o Senhor e agradecendo a Ele. Eu sei que nós temos muito motivo para louvar, agradecer e benzer. E hoje nós estamos muito felizes porque a Jaqueline, que nós oramos, que ela estava na UTI, depois foi para o quarto e hoje ela está em casa. Então nós damos graças, louvamos a Deus pela vida da Jaqueline. Cremos que o Senhor vai colocar ela de pé, totalmente recuperada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu poder, obrigado pela tua mão poderosa sobre a Jaqueline, Senhor. Queremos também entregar ao Bruno, Pai, toda a enfermidade do Bruno, tudo que o Bruno tiver, Senhor, que ele seja lavado, curado, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos entregar o Edmar Rocha, com problema nos olhos, Senhor. A Estherzinha, a netinha do Simar, nós vamos orar, Senhor, todos os dias, até ela ficar completamente curada, em nome de Jesus, Pai. Entregamos a Estherzinha nas tuas mãos poderosas, Pai. A Letícia, que está com câncer, vamos orar por ela, gente. Ela tem duas criancinhas, nós precisamos orar muito, muito. Pedir, Senhor, visita, toca a Letícia com o teu poder, coloca a tua mão poderosa sobre ela, Senhor. Lava ela com sangue precioso, toda enfermidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Dirce Martins, a Morgana, Maria, criança de 5 anos com câncer no intestino. Oh, Senhor, misericórdia, Pai. Toca Maria, visita Maria, Senhor. O Atos Gabriel fez o transplante, para a honra e glória do Senhor. Conseguiu fazer o transplante. E agora a gente orar para que dê tudo certo. Já deu, em nome de Jesus. Nós queremos, né? Nós vamos dar esse testemunho aqui de que Deus tocou, curou o Atos. Quanto tempo? Até a Giovana falou, nossa, quanto tempo vocês estão orando por Atos, né? E eu falei, a gente não vai parar enquanto não ver ele completamente recuperado. E para a honra e glória do Senhor, ele já conseguiu o transplante dele. O Lucas, 11 anos, tem convulsões. O meu cunhado Nilson não está bem, precisa de muita oração. A minha irmã Raquel para cuidar dele. A Helena, 13 anos com AVC. Maria Aparecida com câncer. A Yara com câncer no intestino. A Lúcia Camélia com câncer. A Luciene com câncer no pescoço. O Júlio, professor com problema nos rins. Davi Neto. A Neto da Selma, mas já falou, né, Selma? Débora, sobrinha do Marildo, do pastor Marildo, nós estamos colocando a ferida, né, na perna dela, e nós queremos que o Senhor tenha lavado, curado, em nome de Jesus, Pai. Entregamos a Débora na tua presença. A Evelyn, precisando, Senhor, de uma porta de emprego. Ela pediu para que a gente, a igreja, orasse, para que o Senhor abrisse uma porta de emprego para ela. Ela está muito necessitada, então vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para ela. E a Sandra, que voltou a fazer quimioterapia, Pai. Entregamos o Murilo de 1 ano, que está entubado com bronquiolite. O Pedro, de 7 anos, que tem meningite, está com meningite, Senhor. Nós entregamos eles na tua presença, Senhor. O Henry, a criança com problema também no pulmão. A Zilma com cirurgia, a Ione. O Guinho, da neta, que está com infecção na garganta. O Everton pede oração para os pais dele. A Aparecida, a mãe que está com problema nos rins e o pai está com câncer. O pai chama Rui. Maria dos Anjos, mãe do Darilson, está com uma ferida no dedo. O médico falou que ia amputar. Mas nós vamos colocar na mão da presença do Deus Todo-Poderoso, para que Ele lave, que ela não precise amputar o dedo dela, em nome de Jesus. E junto, irmãos, nós vamos colocando todas aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que está precisando de oração, é momento de bênção, de cura. Oh Deus, nós te entregamos esse caderno e cada nome, Senhor, na presença tua, Senhor. Oh Pai, toma conta, Senhor, lava com teu sangue precioso, visita cada um. Nós não conhecemos a todos, mas o Senhor conhece a necessidade, Pai. Nós cremos no teu toque de amor, no teu carinho, no teu cuidado por cada um deles. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, irmãs, hoje eu vou ministrar a palavra. Amém. Então a igreja, ore por mim.
louvando a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade, Senhor. Oh Deus, obrigado. E eu quero começar fazendo a oração, né? Pedindo assim que o Espírito Santo, nós louvamos a música que eu mais louvo na minha casa. E antes de sair eu tinha louvado ela. Eu amo essa música, eu louvo essa música Espírito, Espírito. A Giovana conhece ela desde bebezinha, o Fabiano, o Elcio. É a música que eu mais gosto de louvar na minha casa. E hoje ela aqui, então eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, Espírito Santo, vem encher a nossa igreja. Espírito Santo, vem falar nos corações através da sua palavra. Que essa palavra traga cura, traga, Senhor, bênção para nós, Senhor. Para que a gente possa viver ela no nosso dia a dia, Senhor. Louvado seja, Senhor, por essa palavra. E o Salmo 119 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí eu falei assim, Senhor, é isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí eu perguntei assim para o Elcio, vê lá no YouTube, o que é lâmpada para os meus pés? O que significa? E o significado é orientação de Deus, revelação de Deus, fonte de discernimento para o seu povo. A palavra é tudo isso, irmãos. Olha que lindo que é a palavra de Deus para nós. Orientação de Deus, revelação de Deus, fonte de discernimento para o seu povo. Louvado seja, Pai. Obrigado pela tua palavra. O Senhor fala tão forte. O Senhor fala tão forte através da sua palavra. E quanto mais a gente lê a tua palavra, quanto mais a gente medita na tua palavra, mais nós amamos a tua palavra. E vamos ler em 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 a 6, tá bom? 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 a 6. Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Amém? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e também posto fogo, e levavam cativo as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força. Irmãos, choraram até que neles não houvesse mais força. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Noá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor de Deus. Amém? Por enquanto. Irmão, nós vamos falar de um homem segundo o coração de Deus. Um escolhido por Deus, ungido, né, pelo profeta Samuel. Um homem que lutou com um leão, lutou com um urso, lutou com um gigante Golias e venceu muitas batalhas. E a gente sabe que os escolhidos do Senhor também sofrem, passam por dificuldades, né? Muitas coisas acontecem também com os escolhidos do Senhor. E eu estava vendo aqui e falei assim, quando um escolhido, ele se evidencia, ele se aparece
E foi o que aconteceu com Davi. Quando Saul viu que Davi estava sendo amado pelas pessoas, estava sendo querido, estava ali lutando, estava vencendo, Saul teve inveja. Inveja a ponto de querer matar Davi. Perseguiu Davi. E Davi fugiu, né? Davi fugiu, ele se escondeu, foi para o deserto, foi para a caverna de Adulão, aonde lá ele conheceu os homens, os guerreiros de Davi. Porém, no momento, olha só, Davi passou por tudo isso. Davi guerreou, Davi matou o Golias, Davi matava leão, matava urso, mas no momento de medo, de angústia, ao invés de Davi buscar o Senhor, ele foi pelo coração dele. Porque eu quis saber, por que Davi foi ficar com os filisteus que eram inimigos? Por quê? Será que não tinha outro lugar para ele ir? Por que procurar abrigo junto com os inimigos? Eu não entendi, eu falei, mas por quê? E no capítulo 27 fala assim: disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei de sua mão. Davi consultou o seu coração. Ele não consultou a Deus. E o nosso coração, ele é enganoso. Aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 9 fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhece? Eu creio que se Davi, naquele momento de desespero, em que Saul tentava matar ele fosse buscar o Senhor daria um outro rumo, uma outra direção para Davi. E o Senhor faz isso na nossa vida, né? Em vez da gente buscar conselhos com os nossos inimigos, nos colocar em outros lugares, tem pessoas que a gente acha que até são inimigos, são amigos da gente. E depois a gente descobre que eles não eram nossos amigos. E o nosso Deus não. O nosso Deus, ele está ali, sempre presente, no momento que a gente precisar. Ele é o de poder, ele é o de misericórdia. Eu falei, Senhor, mas por que ele não foi buscar? Né? No Salmos 24, fala assim, no 24:10 fala assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor do Exército, ele é o Rei da Glória. Davi não foi buscar o Senhor do Exército, o Rei da Glória. Aonde que nós temos que buscar? O Senhor do Exército, o Rei da Glória, o Criador do céu e da terra e de todas as outras coisas que há. Olha a diferença. E Davi foi viver com os filisteus, ficou lá 1 ano e 4 meses, ali com os filisteus. E quando os filisteus, e ainda os filisteus, o rei Aquis, ele deu até uma terra para eles morarem. Ziclac. Deu para Davi, para sua esposa, para os 600 homens de Davi. Todos morando ali em Ziclac. Né? E Davi ali junto com o inimigo de Israel. Inimigo de Israel. Davi tinha sido ungido rei de Israel. Ele ia ser o rei de Israel. O que ele estava fazendo na terra dos filisteus? Saiu totalmente do rumo da direção que Deus tinha para ele. E o Senhor, quando o Senhor tem um chamado para nós, e quando Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele nos leva no lugar certo. Às vezes através do sofrimento, às vezes através das barreiras que vamos enfrentar, das guerras, das lutas. Por quê? Porque o Senhor nos leva para o centro da vontade dEle. Então a gente tem que aprender a respeitar qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes a nossa vontade é uma, o nosso coração
gente tem que aprender a respeitar a vontade do Senhor para nós, né? Se colocar no centro da vontade dele. E quando Davi se distanciou, né, do propósito de Deus, os filisteus se juntaram para lutar, guerrear contra Israel, contra a terra de Davi, contra os parentes de Davi, contra a família de Davi. Quantas pessoas tinham lá de Davi? Eles se juntaram ao inimigo, os filisteus, ajuntaram os exércitos. E incrível, o mais incrível é que Davi quis se ajuntar a eles. Davi falou: eu vou com vocês. E foi até um pedaço com o rei Aquis. Mas o nosso Deus, Ele está de olho em tudo, Ele vê todas essas coisas. E a mão poderosa de Deus estava ali naquele momento. Quando o Senhor viu que Davi estava indo com 600 homens para lutar contra Israel, eis que aparecem os príncipes dos filisteus, que disseram: esse daí não vai com a gente não. E aqui, esses não. Mas por quê? Ué, não é esse aí que as mulheres cantam: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares? Sim, é esse aí. Então ele não vai, porque talvez no meio da guerra ele se volte contra nós. Manda ele embora. A gente vê a mão de Deus Todo-Poderoso agindo, né? Todo momento da história a gente vê a mão do Todo-Poderoso, do rei, do exército, né? Davi foi rejeitado pelos filisteus. O povo que ele foi se refugiar rejeitou ele agora, mandou ele embora, volta para a tua terra. E Davi foi. 3 dias de viagem. Imagina, irmãos, homens de guerra, 600 homens de guerra, tudo com fome, acabado, 3 dias de viagem. O que será que eles iam pensando no meio do caminho, né? Quando chegar lá em casa, vou tomar aquele banho gostoso, vou comer aquela comida preparada, vou beijar minha esposa, os meus filhos e vou descansar. Só que não foi isso que aconteceu. Quando Davi chegou com 600, Ziclag estava toda queimada, toda destruída. Levaram os filhos, levaram as mulheres, não mataram, mas levaram todos. E ali só cinza. E aqueles homens, 600 homens de guerra, você imagina, 600 homens de guerra, choraram, mas choraram até perder as suas forças. Irmãos, quantas vezes você já chorou até perder a sua força? Eu já chorei muitas vezes até perder a minha força. Mas o Senhor, Ele tem renovar as nossas forças. É Ele que nos traz vigor, que nos traz força, coragem para caminhar, para continuar. E depois de tudo isso, né, que aconteceu, além de chorar, eles também pensaram em apedrejar Davi. Porque sempre alguém quer arranjar um culpado. Tem que ter um culpado na história. E eles queriam apedrejar Davi. Só que Davi se lembrou que ele tinha um Deus Todo-Poderoso, em que ele podia confiar. E foi na procura desse Deus. E nós vamos ler aqui. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui. E foi aqui, olha, no capítulo 30, versículo. Capítulo 30, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o éfode. E o Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Oh, glória a Deus! Quando a gente procura
Quando a gente se entrega na presença, Ele vem no nosso socorro. Não importa se a gente tem errado lá atrás. Importa que o nosso coração esteja agora entregue na presença dEle. Ele entra com providência sobre as nossas vidas. É esse Deus que nós servimos. É o mesmo Deus desse daqui, o mesmo Deus que estamos falando agora. O Deus de Davi é o nosso Deus hoje, né? E eles voltaram. Gente, peraí. Porém, agora no momento, em Jeremias capítulo 17, versículo 1. Não. Já estou na folha 3, gente. É que eu escrevi 3 folhas. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Aí, depois da resposta de Deus que recebeu, eles se esforçaram, né? Vamos, o Senhor vai dar vitória. Gente, aqueles homens cansados, não descansaram, porque não tinham onde descansar. Estava tudo queimado, não teve o banho, não teve a comida, não teve nada. Mas a palavra do Senhor trouxe ânimo para eles. E aqueles 600 homens foram, né? E eles foram e até chegarem ao ribeiro de Besor. Só que lá chegando ao ribeiro de Besor, antes de atravessar o ribeiro, 200 homens não conseguiram mais ir à frente. Tinham desanimado. Nem todos somos iguais. Uns têm mais força, uns têm mais fé, uns têm mais coragem. Alguns ficam. Mas 400 foram em Davi. Porque eles sabiam que lá tinha as esposas deles, lá tinha os filhos deles, e eles queriam trazer de volta. O tesouro maior que eles tinham estava lá na mão dos inimigos. E acharam, e logo que eles atravessaram, né, o ribeiro, eles acharam no campo um homem egípcio caído. Gente, Deus coloca ajuda na nossa frente e às vezes a gente nem percebe. Vem ajuda da onde você nem imagina. Deus traz ajuda para você. Ele trouxe, olha só, esse daqui era o inimigo que foi lá por fogo junto com os outros, mas estava doente, enfermo, caído no meio do caminho. O que Davi fez? Davi devia falar, mata ele, né? Não. Davi falou, alimenta ele, dá água para ele, deixa ele se fortalecer. E quando ele já tinha comido, bebido, Davi perguntou para ele, quem é você? Ele falou, sou servo dos amalequitas, de um dos amalequitas. Era um egípcio, servo do amalequita, dos que roubaram as terras dele. E Davi perguntou para ele, pode nos guiar até lá? E ele falou, se jurar que não me entrega para eles, vou levar vocês até lá. Irmãos, ele levou eles até lá. E quando chegou lá, estava aquela festa. Eles estavam comemorando tudo que eles pegaram, né? Todos os despojos, eles estavam naquela alegria, né? Deviam estar tudo bêbado, tudo caidão lá, né? E aí chegam 600 homens, 600 não, só 400 homens de Davi com Davi, e eles lutam, e eles matam os amalequitas, pegam de volta suas mulheres, os seus filhos, os despojos. Olha, irmão, a mão do Deus Todo-Poderoso. Não importa o tamanho da guerra que vem sobre nós, não importa. O que temos que saber, que tem que ficar bem fixado na nossa mente, é que somos mais que vencedores naquele que nos fortalece, naquele que está presente na nossa vida. Não temos que temer. Vamos ter dificuldade? Vamos ter. Mas todos os dias nós vamos acordar e falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Sozinho eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode, o Senhor vai comigo, Senhor. E foi isso. Olha que lindo. E eles recuperaram tudo. E aqueles 200 que ficaram lá do outro lado do ribeiro,
quando eles pegaram todos os despojos e voltaram alegre com as suas mulheres e seus filhos, alguns não queriam dividir os despojos com os 200 que estavam lá. Mas Davi falou: não, a partir de hoje vai ter um decreto. Vocês vão ter que dividir tudo com eles. Eu acho tão lindo, né? Porque eles estavam fracos, eles não foram porque não queriam. Eles não estavam conseguindo. Eles já não tinham mais força. Não é porque eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque eu não tenho força para ir. E muitas vezes a gente não tem força para continuar. Precisa alguém para nos ajudar, né? E se eu não fui, é certo, foi bonito eles repartirem os despojos. E eu meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, que lindo, como o Senhor é maravilhoso. E o que o Senhor nos ensina através dessa palavra? Não confiar no nosso coração, que Ele é enganoso, mas confiar no Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Nele sim nós podemos confiar. Nós temos a certeza de vitória, de conseguir. Eu vou dar um testemunho rapidinho. A Giovana fez assim, ó. Eu vou dar um testemunho rapidinho, irmãs. Eu e o Elcio, quando o Elcio se aposentou, a gente não perguntou para Deus o que nós íamos fazer do nosso dinheiro, né? O Elcio trabalhou muito tempo e recebeu o dinheiro e a gente queria aplicar aquele dinheiro. Só que nós não fomos perguntar para o Senhor. Nós fomos em Suzano, compramos uma casa em Suzano e usávamos ela no final de semana. Só que aquilo lá trouxe inveja para alguns vizinhos de Mamãe. Porque eles falavam: nossa, mas para que é uma casa tão boa para passar só no final de semana? Mas um dia, meu vizinho, eu era católica, e meu vizinho de frente, ele me convidou para ir numa igreja evangélica. E quando eu cheguei na igreja evangélica, na hora de sair, o pastor falou assim: olha, eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um crente bem fervoroso, e ele foi viajar de navio, e o navio naufragou. E esse crente ficou sozinho numa ilha, sozinho. E ele perguntou para Deus: por que, Deus, eu estou aqui sozinho? Se eu vou morrer aqui mesmo, devia ter me matado com os outros. E ele fez uma cabaninha de folhas de bananeira bem secas. E ele largou lá a cabaninha e foi pescar, tentar pescar alguma coisa. Quando ele olhou para trás, caiu um raio, um seco, sem chuva, e pôs fogo na cabaninha dele. E o crente falou: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu faço tudo para o Senhor, e a minha única cabaninha que eu fiz, que eu ia dormir hoje à noite, o Senhor pôs fogo, deixou permitir que colocassem fogo, caiu um raio, pegou fogo nela, e ele chorando deitou na praia e dormiu. Ele acordou com uma mão sujigando ele: moço, eu vi o sinal que você fez de fumaça, e eu vim te salvar. Vocês estão entendendo? Eu vi o sinal de fumaça e eu vim te salvar. E eu não entendi nada. Eu não era crente. Eu não era. E eu não entendi nada. Eu falei assim: que história, né? O que será que Deus queria falar? E nós viemos viajar para Sacramento. E quando eu estava em Sacramento, me ligaram que puseram fogo na minha casa. E não sobrou nada. Caiu até a laje. Era uma casa boa, era o dinheiro do Elcio, dinheiro que ele tinha ganhado da aposentadoria. Mas na hora que falaram para mim: a tua casa pegou fogo, eu falei: Deus seja louvado. Ninguém, ficou tudo assim: você está louca, Célia? Você está escutando? A tua casa pegou fogo. Eu falei: Deus sabe todas as coisas. Deus deu um livramento para nós. Foi um livramento que Deus deu para a nossa vida. Eu lembrei daquela cabaninha pegando fogo. E
E eu falei, não, Deus me perdoou, livrou nós de alguma coisa. Quando eu cheguei em Santo André, eu descobri que o meu vizinho, ele pôs o revólver dentro da boca da filha dele e falou, se você contar para a Célia que eu pus fogo na casa dela, eu te mato. A filha de 6 anos de idade. E ela foi me contar. A menininha foi me contar, falou, sabia que o meu pai e meu tio colocaram fogo na tua casa? Por ciúme? Eu falei, não fala nada, senão ele te mata. Fica quieto, não fala, você nem falou. Gente, foi um livramento. Porque eu e o Elcio e o Fabiano, nós passávamos o final de semana ali, naquele covil de cobra, naquele lugar. Um dia a gente poderia estar lá dormindo e eles então lá na família toda. Mas Deus é tão poderoso, Ele nos livrou daquele lugar. E tem mais, irmãos. Não pense que nós perdemos. O Elcio foi fazer uma casa de um senhor e ele falou, tudo que tirar dessa casa você leva para a sua, porque ele soube que a minha pegou fogo. Até o armarinho do banheiro coube certinho assim, ó, era a mão de Deus colocando. Tudo, os lustres, tudo que a gente perdeu, o Elcio ganhou para a gente recuperar a nossa casa. E nós vendemos a nossa casa lá e compramos uma aqui. Porque a hora que pegou fogo, eu falei, Elcio, aqui não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Aí Deus nos trouxe para Patrocínio Paulista. Então eu falo assim, irmãos, não importa o tamanho da barreira, da guerra que você está passando. Confia no Deus Todo-Poderoso. Começa a ver em cada ato, em cada coisa que está acontecendo, coloca Deus. Às vezes a pessoa fala, mas você fala muito de Deus, mas é Deus na nossa vida. É Deus, em tudo é Ele. É a mão dele poderosa, né? Desde o levantar, quando a gente levanta, louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus por tudo. Se as coisas estão dando errado, não, mas não murmure, que nem o pastor Amarito colocou lá, né, na igreja lá de São Sebastião. Não murmure, agradeça, louva, bendiza a Deus por tudo. E é assim, e foi lindo, porque Davi, ele conseguiu, né? Se tornou rei. E vocês sabem a história de Davi. E é esse Deus que nós servimos, esse Deus todo-poderoso. E aqui eu escrevi uma coisa assim, ó. O ladrão, em João, capítulo 10, 10. O ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não desista. Confia. Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. E é nele, é segurado na mão dele, é do lado dele, presente, todos os dias. Sabe, tem intimidade com Deus. Falar com Deus, até as coisinhas pequenas, falar com Deus. Senhor, você está vendo? Oh, Pai, obrigado. Louvado seja. É assim. E tem mais uma aqui que eu escrevi, que eu quero achar ela. Agora onde que eu coloquei? Gente, eu escrevi 3 coisas. Salmos 30, versículo 5. Olha isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? É isso aí. Igreja, confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, como eu te amo. Irmãos, como eu sou grata. Como eu louvo a Deus. Como eu agradeço a Deus Todo-Poderoso. Esses dias, eu até botei no mundo. Eu estava muito triste. Eu falei, Pai, por que toda vez que eu quero te seguir, que eu quero me entregar a Ti, fazer as coisas para o Senhor, vem as barreiras, vem as guerras, vem as lutas, e eu me coloquei no chão, na presença, coloquei no pó, falei, Senhor, eu estou com a minha cara aqui no pó, Senhor, eu quero me colocar na Tua mão. Pai, quando eu levantar da presença, o Senhor renovou a minha força. Não pensa que é fácil
servir a Deus. Principalmente os da família são contra. Quantas vezes falam, por que você vive na igreja? Por que você não larga disso? Mas como largar? Como? Quem já pensou no santo de santo? Em outro lugar não pode viver. Não pode. Não pode, irmãos. Quem já pensou? Não pode. Não importa o que as pessoas falem de você. Importa o que Deus sabe de você. E aquele que tem um propósito para a tua vida, Ele vai te levar para o centro da vontade dele. Amém? Vamos chamar os irmãos, louvar o Senhor, agradecer o nosso Deus. As palavras do nosso Deus é maravilhoso, grande e poderoso. Oh Deus amado, Pai querido. Vamos orar, irmãos? Juntos, todos juntos agora. Pai amado, querido. Louvado seja, Senhor, pela tua palavra. Oh Deus, tua palavra que nos ensina, que nos dá vida, que nos cura, que nos traz coragem para continuarmos a nossa caminhada, Pai. Um dia, Senhor, nós estaremos aí na glória. Aleluia. Oh Pai, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, que o Senhor esteja sempre junto conosco, de mão dada, caminhando conosco, Pai. Oh, vem nos fortalecer quando estivermos cansados. Nós te damos graças, Pai. Louvado seja, hoje e para sempre. Amém, aleluia, amém.